Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial. Quando falo mais uma, porque no sábado eu produzi uma análise especial da PetroR4, da Petrobras. Vou falar novamente da Petrobras aqui nessa análise especial. Vou produzir uma análise especial de estatais, né? Vou falar nessa análise de Petrobras, vou falar de Banco do Brasil, Eletrobras e CEMIG. Então, esses ativos que eu vou abordar nessa análise, fazendo uma análise um pouco mais ampla, pegando ali um gráfico quadrimestral, usando aqui a análise técnica, que é a minha especialização, falando aqui de um gráfico quadrimestral, esse aqui, usando também para falar de um gráfico mensal e semanal. Não vou descer muito para o curto prazo, olhar um pouco mais para a questão de prazos maiores, para quem está com posições maiores, para quem está pensando num prazo maior, desde médio para longo prazo. Então, começando pela PetroR4. Lembre-se, se essa análise no decorrer dela ela for útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado, em termos de leitura mesmo do mercado desses ativos, deixe seu like, compartilhe, agradeço demais por prestigiar aqui meu trabalho. Primeiramente, a Petro a gente já falou em detalhes, mas eu já vou atualizar a análise com o que está acontecendo no pregão de hoje, que é uma queda acentuada. Temos a Petro aqui no gráfico quadrimestral ainda dentro de um cenário positivo, apesar do quadrimestre estar sendo um quadrimestre negativo nesse momento. Vê aqui embaixo, volta lá em cima, supera essa máxima e está vindo aqui agora em cima ali da média móvel exponencial de 13 períodos, que é um dos pontos que tende a funcionar como suporte. Se eu pego aqui, traço também uma linha para trás, tem ali uma região de topo anterior que tende a funcionar como um patamar de suporte, fora a questão aqui de um leve gap de corpo aqui na casa dos 21,67. Então, existe uma região que pode acontecer algum processo de recuperação. A gente tem que monitorar num prazo abaixo para verificar se ainda faz sentido buscar uma entrada, aguardar algum sinal de alta em cima de PetroR4. Eu comentei até na análise, vou voltar aqui no gráfico mensal, na análise especial publicada no sábado, nesse último sábado, falando sobre a questão dessa região aqui de suporte, que poderia funcionar como suporte dos 25 a 23,88, ou seja, o retorno do preço nessa região, sinalizações de alta em cima desse patamar como um gráfico semanal gerando um fundo, seria algo interessante de acontecer. Mas, por enquanto, está passando aqui direto. O que seria ruim para quem está comprado na Petro pensando num prazo maior? O que, por exemplo, eu não tenho um Petro na carteira perspectiva, nenhuma das carteiras de ações, mas o que seria interessante acontecer em relação a Petro para manter ainda uma expectativa de poder se recuperar? Fechar o mês para cima da média móvel de 13 períodos aqui do gráfico mensal, que está na faixa dos 23,40. E melhor ainda se conseguir se recuperar e voltar para cima dos 23,88, R$24. Isso geraria um sinal de que veio aqui, entrou pressão compradora na região de suporte, principalmente na região dos 22,20, que é um suporte importante para Petro, e trouxe o papel aqui para cima. Qual a primeira sinalização de alta para isso acontecer? Superar, quebrar a sequência de máximas descendentes no gráfico diário. Segundo ponto, ter a superação da máxima no gráfico semanal, que aí seria mais para a próxima semana. Mas nesse momento, o cenário vai dando uma deteriorada com a Petro aqui. Se fechasse o mês desse jeito, o cenário vai ficando deteriorado para um prazo maior. Importante permanecer acima dessa região. Fechamento, para quem está posicionado, fechamento nesse nível de preço aqui, abaixo da média, abaixo do topo anterior, abaixo até num patamar em torno de 22,20, perda da mínima desse candle deteriora, reduz a expectativa de alta, apesar de não ter revertido ainda a tendência de alta. A tendência vai ser revertida se perder a mínima desse fundo aqui anterior. Mas já deteriora, diminui a expectativa de subida, por exemplo, nos próximos meses, já ter uma baita recuperação. Ainda não fica, tecnicamente falando, algo claro nesse sentido. Inclusive, quem fez algo assim, gerou uma sinalização um pouco mais negativa, que eu vou comentar aqui, foi BBAS3 nesse sentido. Gráfico semanal. Daqui dá para falar sobre a questão gráfico semanal, que eu falei assim, ó, superar a máxima dessa semana, se essa semana vier aqui embaixo e terminar mais próximo da máxima e superar a máxima dela na sequência, reforça a chance de uma recuperação da Petro justamente nessa região aqui. Mas terminou a semana para baixo desse patamar, que seria fechar o mês também para baixo dessa região, gerou uma nova mínima para vir fechar esse gap, sinal negativo, ou seja, não gera ainda uma entrada de cara na Petro. Não tem nenhuma sinalização de alta, nem no gráfico semanal, nem no gráfico abaixo, que é o gráfico diário, já para uma compra pensando num prazo maior. A não ser que seja assim, eu vou entrar comprando um pouquinho. Se gerar o sinal de alta, aí eu coloco um pouco mais. Se não gerar o sinal de alta, eu penso em não, vou sair dessa posição comprada ou reduzir essa posição comprada. Aí se o próximo mês perder a mínima desse mês aqui. Seguindo para o próximo ativo.
quando eu falo desse mês aqui, ó, que eu estou falando, se perder a mínima desse mês a partir lá de março. Próximo ativo é Banco do Brasil. No gráfico quadrimestral, o que nós temos aqui em Banco do Brasil é, diferentemente da Petro que está batendo em cima da média, nós temos já o quadrimestral que testou a média e não conseguiu voltar para cima. E aqui a tendência está indefinida. Lá na Petro a tendência ainda é de alta pelo quadrimestral. Aqui a tendência está indefinida em BBAS3. Tentou voltar para cima, superou essa máxima aqui e não conseguiu ter um bom fechamento nesse último candle. E o pior, perdeu a mínima dele. Então, tem algum sinal positivo em BBAS3 aqui pensando num prazo maior? Não tem. Pode reverter? Pode, mas não tem um sinal dentro da minha metodologia que já me leve a comprar esse papel. Nossa, está numa oportunidade, está numa faixa de preço que é um patamar de suporte aqui no gráfico quadrimestral? Sim, está ali por volta de uma região em torno de 28,92, que é um patamar de suporte. Mas não seria isso o único motivo que me levaria a entrar comprando esse papel, até porque tem mais 99 ações que eu acompanho, que aí eu preciso olhar para aqueles que têm uma melhor expectativa de subida. Banco do Brasil no gráfico mensal. O que nós temos? Diferentemente da Petro, aqui já acabou a tendência de alta. Que eu falei lá que a de Banco do Brasil gerou um sinal negativo, já voltou para baixo da média no gráfico mensal e nesse mês perdeu a mínima do mês anterior. Então confirmou, inclusive, um chamado engolfo de baixa. Se você quiser saber desculpe, o que é esse engolfo de baixa, basta você acessar aqui no meu canal no YouTube, lá engolfo de baixa, vai ter um vídeo explicativo sobre esse padrão dos candles, padrão de reversão. Foi confirmado aqui, perdeu essa mínima, reforçando a chance de queda, e não só reforçou a chance de queda, como perdeu a mínima do fundo anterior, ou seja, existia algum motivo de estar posicionado em BBAS3 para um prazo maior depois dessa perda de mínima? Tecnicamente não. Existe algum motivo para buscar uma entrada em BBAS3 pensando em um prazo maior? Graficamente, não. Dentro da minha metodologia, não, porque tem outros ativos melhores. Eu não tenho a obrigação de operar Banco do Brasil. E se tivesse a obrigação de operar, por exemplo, as estatais, enfim, eu vou falar até no final qual seria a ordem desses papéis. Tá? Mas nesse momento o que nós temos é a tendência ficou indefinida de médio para longo prazo em BBAS3. Já estava indefinida no quadrimestral, que é longo prazo, de médio para longo prazo, que é o gráfico mensal, indefinida. E gráfico semanal, tendência basicamente de baixa. Pivô de baixa com esse baita gap de baixa, está em cima de um suporte que pode gerar uma recuperação de curto prazo, mas que não seria suficiente para eu abrir uma compra pensando em um prazo maior. Eu prefiro buscar ativos que estão um pouco mais alinhados para cima. Dalton, onde é que seria o cenário que melhoraria para buscar a compra nesse papel? Quando ela voltar para cima da região dos R$35, basicamente seria isso. Voltou para cima dos R$35, provavelmente aqui no gráfico mensal ela vai estar proporcionando algum sinal de fundo, recuperação, ainda mantendo a tendência mais indefinida, mas um sinal, um rastro no gráfico que os compradores voltaram para a ação, voltaram a ter algum controle no papel, porque nesse momento o controle da situação é dos vendedores. O papel tinha um gap aqui de alta, já foi fechado, assim, pulou, né, esse gap com outro baita gap e em cima aqui de um patamar de suporte. Enfim, cenário ruim. E aqui tem outro gap. Onde é que é o próximo suporte? É onde ela está batendo agora. O próximo, a região de suporte vai de 28,66 até a região dos 27,90. Então ela está em cima de um nível de suporte, de uma zona de suporte, tem esse fundo aqui, tem esse gap aqui e tem ainda um pouquinho mais para baixo, que seria o fechamento completo do gap lá na casa dos R$ 27,90. Seria um ativo que, na minha opinião, é o pior ativo das estatais que eu vou comentar aqui graficamente falando. ELET3, quadrimestral, o que nós temos? Tem uma tendência de alta. Ó, subiu, aí veio aqui, deu uma indefinida, volta, retoma a tendência de alta, bate aqui no patamar de suporte, que é essa região de topos anteriores, se sustenta, gera um candle de alta, mas está com candles aqui descendentes. Máximas descendentes, as máximas são descendentes, ó, fazendo máximas descendentes e agora está inclusive com a mínima aqui descendente, mas está em cima do suporte, da média. Assim como a Petro está lá na média, aqui está um pouquinho acima da média, a ELET3. Então mantém seu cenário de alta de prazo maior, só que precisa gerar um sinal mais relevante para longo prazo, que é ficar de 3 quadrimestres a
há 10 quadrimestres posicionado nesse ativo, teria que romper a máxima desse quadrimestre aqui, que está localizado nesse momento nos R$ 34,00 arredondando. Então, um cenário ainda em tendência de alta, mas não tem ainda um sinal para entrada. No gráfico mensal, o que nós temos é um sinal negativo. A última informação que existe aqui no gráfico da ELET3 é um sinal negativo. Qual negativo? De que forma? Gerou um topo forte ali e um pivôzinho de baixo, como se fosse um topo duplo. Que aí fala assim, ó, tá em tendência de baixo aqui no gráfico mensal. Não é algo tão relevante porque o quadrimestral ainda mantém um cenário de tendência de alta e esse topo duplo é em cima de um movimento longo para cima. Mas é um sinal negativo que, se tivesse posicionado de alguma forma em um prazo maior, no mínimo eu trabalharia com stop abaixo da mínima desse último candle aqui. Colocaria lá na faixa dos R$ 25,31. A mesma forma que está sendo colocada lá para Petro na questão de fechou esse mês ali para baixo ali da média, gerou a perda da mínima em março, a perda da mínima no mês de fevereiro, saída. Aqui seria o contrário, perdeu a mínima desse mês, possibilidade de saída de uma posição de prazo maior. O que precisa acontecer para melhorar o cenário para essa ação? Mês seguinte voltar aí com fechamento aí para cima dos R$ 31,00 em diante. Isso aumentaria a chance de subida, mas nesse momento já tem um cenário, algum sinal que me leva à compra nesse papel para um prazo maior? Não tem uma sinalização, não tem um cenário gráfico que me leva a essa compra de prazo maior, de médio para longo prazo. Teria que aguardar algum sinal num prazo menor. Olhando para um gráfico de prazo menor, o que nós tivemos aqui, ó, era uma tendência de alta, assim, resumindo isso aqui, a tendência de alta, que volta ali a ser perdida quando perde aqui essa região. E aqui ela está dentro de um cenário de indefinição da tendência, ainda com viés de baixa. O que muda essa tendência é ela retornar justamente para cima da região ali dos R$ 31,00, acima desse patamar aqui, R$ 30,70, R$ 31,00. Isso retomaria a tendência de alta de médio prazo, seriam até uma das formas de possibilidade de se buscar uma entrada, e aumentaria ainda mais a chance de subida se houver o retorno para cima de outro ponto de desafio, que é uma região ali em torno dos R$ 32,20. Nesse momento, o suporte principal fica aqui na casa dos R$ 27,39, seguido da mínima de R$ 25,32. Abaixo disso, a gente vai falar em suporte mais nessa região aqui, ó, do gap. Mais nesse patamar aqui do gap, que vai ali desde o início do gap em R$ 23,81 até o fechamento completo em R$ 23,27. Então, para buscar algum tipo de compra nesse ativo, aguardaria algum sinal mais relevante para cima da região dos R$ 30,70 a R$ 31,00. E se tivesse posicionado de alguma forma, como eu já disse, colocar o stop aqui para baixo da mínima desse último fundo. Essa semana fechou desse jeito, a próxima semana supera esse aqui, sobe o stop para cá, ou seja, mais um fundo aqui ascendente. Se reverter esse fundo ascendente, stop de uma operação aí de curto para médio prazo ou até mesmo de médio para longo prazo. Indo aqui agora para a CEMIG 4, gráfico quadrimestral, observe que ela está acima da média, nem está testando a média, diferentemente dos outros papéis. Se eu pego aqui a Petrobras, está em cima da média. Se eu pego a Banco do Brasil para baixo da média e a ELET3 que eu acabei de exibir testou a média e está se recuperando. Nesse caso da CEMIG 4, nem testou a média. Significa dizer que está sendo um papel ainda mais forte do que os demais. Então, qual é o papel mais forte do que os demais, olhando para um prazo maior? Graficamente falando, por enquanto, é a CEMIG 4. Mas passando por um processo de queda aqui, depois que teve um bom fechamento aqui, passando por um processo de queda. No gráfico mensal, dá para perceber que o ativo está dentro de uma tendência de alta de prazo maior. Lá no quadrimestral, da mesma forma, a tendência de alta num prazo maior. Aqui está o quadrimestral também, ó, a tendência é de alta no papel. Ó. Vem para cá, volta para cá e está aqui dentro de uma tendência de alta. Muda essa tendência de alta, principalmente de médio para longo prazo, se perder essa região aqui, ó. Quebrar a sequência de topos e fundos ascendentes. Voltar para baixo de um patamar de R$ 9,79. Qual seria um sinal de enfraquecimento maior da tendência de alta de médio para longo prazo aqui vista pelo gráfico mensal nesse ativo? Um retorno do preço para baixo dessa região. Assim como está acontecendo com a PTR4, vou mostrar aqui a comparação, ó. Assim como está acontecendo com a PTR4, voltando para baixo dessa região de topo, com o fundo ali anterior,
isso reforça um pouco, e até mesmo para baixo da média, isso seria um sinal de perda de força na tendência. No caso da CEMIG 4, ainda está acima da média e assim mandou um patamar de suporte, região por volta dos 11,79 até 11,64. Abaixo disso, o próximo suporte lá na faixa dos R$11, número redondo, um lugar mais testado aqui pelo papel. Então são esses os principais suportes. Tá no nível, inclusive é um ativo que eu tenho na carteira perspectiva. É um ativo que está dentro da carteira de perspectiva. Vai continuar para o próximo mês? Não dá para eu dizer ainda. Vou ter que avaliar os outros 99 ativos e verificar se é interessante manter ainda a CEMIG 4 na carteira ou não. Sexta-feira vai ser essa decisão final. Mas nesse momento o que nós temos ainda é um papel dentro de uma tendência de alta, mas que está gerando um topo no mesmo nível do topo anterior. Um sinal de correção desse último movimento de subida. Quando a correção vem muito forte para baixo, você já começa a perder a expectativa de subida. Então vai ser muito importante para esse papel a manutenção do preço em cima dessa faixa de preço, primeiramente dos 11,80 a 11,60 e segundo, por último, ponto R$11, número redondo. Mas fechou esse mês para baixo da média, gerou nova mínima, seria um dos sinais de saída de uma posição comprada nessa ativa, o sinal de saída automática. A outra forma de sinal de saída automático, stop automático, é a perda da mínima no mês passado, que já aconteceu. No gráfico semanal, temos uma tendência, e se falar assim, ó, aqui já virou uma tendência de baixa, não vejo muito dessa forma, mas ganhou muita força o movimento para baixo. Eu vejo só assim, tentou gerar um fundo e quebrou essa sequência, basicamente um único movimento para baixo, dentro de um movimento longo para cima. O que está representando esse retorno do preço aqui na CEMIG 4, em termos de Fibonacci, um retorno do preço lá na região dos 50% a 61,8%. Então aqui é um ponto onde o papel pode começar um processo de recuperação. Qual o primeiro sinal de subida? Na próxima semana, na primeira semana do mês de março, superar a máxima desta última semana de fevereiro. A gente ainda está só no primeiro pregão, mas o ativo está tentando se recuperar aqui. Esse aqui seria um candle do gráfico diário, depois de um longo movimento de baixa, chegada em um nível de suporte importante que já foi destacado no gráfico mensal. Chegada em um nível de suporte importante, que é aqui próximo desse patamar, mas principalmente de fundos aqui anteriores, ó, região de fundos aqui anteriores. Então, chegada nesse patamar, ela pode trazer um processo de recuperação após um movimento mais longo para baixo. Então, de maneira geral, a CEMIG 4, graficamente falando, seria o ativo mais bem configurado dessas quatro aqui estatais. Depois viria ali a Petrobras, na minha opinião, basicamente em conjunto com a Eletrobras, mas a Petro, na minha opinião, ainda leva um pouco de vantagem em relação ao gráfico mensal, porque aqui já está com topos e fundos descendentes. A Petro não está dessa forma, a Petro ainda está com topos e fundos ascendentes, mas com um ponto ali importante para ter que gerar uma recuperação em cima do patamar que se encontra de suporte. Então, primeiro CEMIG 4, seguido de PETR4, depois ELET3 e por último BBS3. Seria essa ordem que graficamente assim, seria mais interessante. Eu quero fistar no estatal. Eu primeiro iria para uma CEMIG 4. Segunda, Petrobras. A terceira, ELET3. E por último, que se fosse para posicionar num banco, tem outros bancos muito mais interessantes do que Banco do Brasil. Então é isso, amigos. Espero que tenha sido útil para você de alguma forma. Deixe seu like, seu joinha. Um grande abraço. Comente aqui qualquer dúvida, comente aqui embaixo no vídeo. Um grande abraço e até a próxima.